Olá, queridos alunos da Rede Estadual de Minas Gerais. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e a nossa aula hoje é voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema é o petróleo e a química orgânica, e eu conto com a presença ilustríssima do professor de Geografia, Rodrigo Barbosa. Ok, perfeito. Agradeço imensamente o convite da professora Adelina. Nós vamos falar aqui também um pouquinho sobre a geopolítica do petróleo, entender essa conjuntura atual, sobre como funciona e, claro, né, essa grande preocupação hoje mundial sobre essa fonte de energia ainda que não seja renovável, claro, e essa preocupação mundial sobre a questão de preços, né? Mas para entender tudo isso que o professor Rodrigo falou, é preciso conhecer os aspectos químicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais. Então, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais, políticas e econômicas controversas acerca de extrativismo regional, com argumentos que envolvem aspectos químicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais. Portanto, professor Rodrigo, a química vai dar informações e conhecimento para que o aluno tenha argumento para avaliar todas essas questões sociais e ambientais, políticas e econômicas que você ensina para eles nas suas aulas. Com certeza. E a geografia vai ser inserida nesse contexto, principalmente relacionadas às questões econômicas e também ambientais, né? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer a origem, a composição e a importância econômica do petróleo. Também nós iremos falar, como eu coloquei aqui no início, identificar o petróleo como um recurso não renovável. Analisar os processos físicos e químicos de beneficiamento do petróleo. E, claro, conhecer aí os principais hidrocarbonetos e suas regras de nomenclatura. Nomenclatura? Exato. Então, a origem do petróleo. Embora o petróleo tenha sido usado, lá no Egito o petróleo já era usado, né? Ele tinha grande importância na iluminação noturna, impermeabilização das moradias, construção das pirâmides e embalsamento de múmias. Já no Oriente Médio tem o histórico de que ele era utilizado como argamassa na construção da Babilônia e muralha de Jericó. O petróleo mesmo só veio a ter uma importância comercial e ser utilizado como fonte de energia a partir de 1850, que é quando a gente tem o primeiro químico americano que foi lá e montou a primeira usina, a primeira indústria de processamento desse líquido viscoso, inflamável e menos denso que a água e formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos e muito pouco solúvel em água. Bom, a formação do petróleo. Qual que é a teoria que explica como que o petróleo é formado? Vamos lá, Rodrigo, me ajuda aí. Bom, aqui tem muita ligação com a geografia, com essa formação, quando a gente fala de formação até da própria Terra, né? Esse processo aí todo das partes físicas, tá? Aí você tem uma imagem, né, professora, que representa, que ilustra, você tem essa formação, acredita-se, né, conforme as várias teorias que a gente tem, que a gente conhece sobre essa formação, são os restos, né, que você tem, são essas camadas que foram soterradas com o processo de decomposição, tá? E claro, com todo esse processo de formação, calor, né, você tem toda essa questão de formação da Terra, que aí teve aí essa formação do petróleo e, claro, das suas várias origens relacionadas a esse elemento aí não renovável. E aí, em termos de camada, né, a gente tem aqui a parte de baixo, a parte salgada, a região onde que os restos dos produtos orgânicos, os materiais orgânicos, né, foram se depositando,
foram sendo cobertos por sedimentos, formou-se a rocha sedimentar, né? A pressão muito grande e a ausência de oxigênio fez com que produzisse esse líquido, que é o petróleo, que é o objeto da nossa... que é o assunto da nossa aula hoje. Sobre esse processo de formação do petróleo até a chegada dele na indústria petrolífera e a utilização dele no cotidiano, eu vou deixar esse link, tem esse link no slide dessa aula, que você pode ir lá e consultar. Tem vários vídeos, alguns são desenhos, animações, e que são muito interessantes, tanto para aluno do ensino médio ou para qualquer cidadão comum que queira ter informação sobre isso, para visualizar no YouTube, esse é um que eu deixo como sugestão. Bom, esse líquido complexo, cheio formado por inúmeras substâncias, que é utilizado como gás liquefeito do petróleo, gasolina, querosene de automóveis, óleo querosene para aviação, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo motor de graxa e combustíveis para a indústria. Todos esses materiais aqui, eles são obtidos do petróleo. O petróleo, e como que esse material é obtido? Ele é retirado do solo, das rochas, tem todo um sistema de transporte para levar primeiro, toda uma tecnologia para a retirada desse líquido do solo. Depois, toda uma tecnologia que envolve transporte e alteração do meio ambiente, né, professor? Para tirar esse líquido e levá-lo até as refinarias. Bom, chegando nas refinarias, é aplicado um processo que nós chamamos de destilação fracionada. A destilação fracionada é uma técnica de separação de mistura, onde os compostos vão sendo separados à medida que vai atingindo o ponto de fusão e ebulição deles. Então, os gases, a parte do petróleo, as substâncias que compõem a mistura, que possuem uma quantidade menor de carbono, até 4 carbonos aproximadamente, são gasosos à temperatura ambiente e eles saem na parte mais alta da torre. Depois, hidrocarbonetos, né? Substâncias derivadas do carbono, que formam o carbono de 5 a 12 carbonos na estrutura, saem nessa parte de baixo. E aí aqui a gente tem a sequência aonde cada um desses materiais são obtidos numa torre de refinaria do petróleo. E tem também a faixa de ebulição deles. Então, colocou o material na torre, colocou o material na bomba, né? Aqueceu. Atingiu a primeira temperatura, até menos de 40 graus, já obtém todos esses produtos aqui, ó, que tem até 4 carbonos na cadeia. De 40 graus a 205, aí já obtém todos os hidrocarbonetos, os carbonos, as substâncias que têm entre 5 a 12 átomos de carbono na estrutura. Aí vem, para cada faixa dessa aqui, ó, quando chega na última faixa, que é a parte sólida dos materiais extraídos do petróleo, é uma faixa de temperatura de 300 a 370 até 600, é onde a gente tem os óleos. E aí o que muda? A quantidade de carbono na estrutura das moléculas. A outra forma também de utilização do carbono, que vocês viram lá na torre, que a separação deles é de acordo com o ponto de fusão e de ebulição desses materiais. No entanto, aquelas moléculas grandes que eu falei, que eu mostrei aqui, ó, essas moléculas grandes aqui, ó, elas podem ser quebradas em moléculas menores, através de um processo que a gente chama de craqueamento do petróleo. Aí, recapitulando, né? Nós temos o petróleo. Esse
petróleo vai dar uma origem a um grupo de produtos que a gente chama de hidrocarbonetos, que são todos esses produtos que eu mostrei no slide anterior, e mais os derivados desses produtos. Ele é obtido via destilação fracionada, que é a técnica, ou craqueamento. Lembrando que vocês observaram, mas eu vou repetir, que os hidrocarbonetos, o material que forma o petróleo, só tem os elementos químicos carbono e hidrogênio na estrutura. Eles são fonte de matéria-prima e energia, tá? Para o quê? Para o desenvolvimento social e econômico. Né, Rodrigo? O Rodrigo vai falar sobre isso agora. É um combustível fóssil não renovável. Por que o petróleo é um combustível não renovável, Rodrigo? Pois é, quando a gente fala dessa fonte de energia, há uma preocupação muito grande, porque ainda o mundo é muito dependente do petróleo. E sendo um combustível não renovável, ou seja, ele não há uma nova renovação, ou seja, uma substituição daquilo que foi retirado. Então, o petróleo que foi retirado do solo, ele não tem uma reposição. Por isso que ele é considerado não renovável. E aí precisamos fazer buscas por novas fontes de energia, mas ainda, praticamente, né, vamos dizer assim, que mais de 60% de toda a energia produzida no mundo hoje ainda é muito dependente ainda do petróleo para poder movimentar a parte econômica, tá? Social e, claro, não podemos deixar de falar dos conflitos, né? Que essa fonte de energia causa em muitos lugares. Acredito que você, estudante, esteja acompanhando atualmente alguns dos principais conflitos e esses impactos, principalmente para a questão econômica e do valor do barril do petróleo. Bom, então os hidrocarbonetos, que é um grupo de substância derivada do famoso líquido, o ouro preto, né? Isso. O ouro negro. Eles são divididos, agrupados, né, de acordo com algumas propriedades. Então, a gente tem aqui, ó, um grupo que a gente chama de alcenos. A gente tem um grupo de hidrocarbonetos aqui que nós chamamos de alcenos, que são aqueles que possuem cadeia carbônica aberta e com dupla ligação. Tem um outro grupo que nós chamamos de alcanos, que são aqueles que têm cadeia aberta, mas tem ligação simples na estrutura dessa substância. O grupo de alcinos, que tem cadeia aberta, mas tem o quê? Ligação tripla entre os átomos de carbono. Os alcadienos, que é um grupo que tem duas duplas ligações na sua estrutura. A outra classificação, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Esse grupo aqui, ó, é um grupo que pelas moléculas que eu peguei como exemplo, dá para você saber que são cadeias fechadas. Então, os componentes que formam o petróleo são agrupados primeiramente em dois grandes grupos, observando a cadeia. Cadeia aberta, a gente tem os alcanos, alcenos e alcinos. E os alcadienos. Cadeia fechada, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. A nomenclatura, o nome desses compostos também segue regras, né? A nomenclatura ela tem a finalidade de identificar as espécies químicas através de palavras escritas ou faladas. Para isso é necessário um sistema de princípios e regras cuja aplicação dá origem a uma nomenclatura sistemática. Então, quando a gente está falando de hidrocarbonetos, de alcanos, é muito importante quem está discutindo, quem está preocupando com o petróleo lá no Iraque, em qualquer parte do mundo, saber de qual substância que nós estamos falando. Por isso que tem as regras. E as regras para dar nome aos hidrocarbonetos são o prefixo, que indica o número de carbono que tem na estrutura, o infixo, indica o tipo de ligação que tem na estrutura, e o sufixo, que na verdade indica o grupo funcional, e quando se trata dos hidrocarbonetos, a função o grupo funcional é O.
Aí, aqui só dando os nomes, mete um carbono, metano, mete um carbono, AN de ligação simples e O de hidrocarboneto. Outro exemplo, oct, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono. AN, porque as ligações entre eles são simples, tá vendo? Só tem um tracinho. E O de hidrocarbonetos. Então, essas regras, você não tem que decorar essas regras. Você só tem que saber que as substâncias orgânicas, elas e os derivados do petróleo, eles têm uma regra, um conjunto de regras para dar nome a eles. A nomenclatura sistematizada. Quais as regras? E aí, quando você vê um derivado, uma substância, você vai lá identificar por que ela tem aquele nome, qual que é a regra que deu origem àquele nome. E à medida que você vai fazendo uso disso no cotidiano e estudando, você acaba dominando isso aí, tá? Eu vou voltar pro Rodrigo, porque ele ainda tem muita coisa para falar sobre a questão da importância econômica do petróleo. Pois é, quando a gente fala do petróleo, não podemos deixar de falar dessa parte geopolítica, essa grande importância isso para o mercado internacional, né? Ali, olha para você ver, os recursos naturais sempre tiveram um papel estratégico para o crescimento das nações, mas o petróleo transformou-se na fonte de energia primária mais importante, o combustível do capitalismo, né? O acesso e o controle das principais reservas de petróleo do mundo envolve uma questão que transcende a importância puramente econômica do petróleo como o commodity e fonte de energia. Essa palavrinha, né, commodity, quando a gente fala dessa palavra ligada não só ao petróleo, mas na agricultura, na pecuária, no extrativismo, estamos falando de mercadoria. E quando a gente fala de mercadoria, ela é regida pelo preço internacional. Ok? Então, toda vez que você, caro estudante, falar dessa palavrinha de commodity, está ligada à mercadoria e essa importância mundial e tabelado conforme o preço que é colocado e muitas vezes em dólar, né? Bom, continuando aqui, quando a gente fala dessa geopolítica do petróleo, né? Por favor, professora. Vou te ajudar aqui. Vamos lá. Olha só, a geopolítica do petróleo é vista então como objetivo das nações de controlar tanto seus meios de produção, quanto dos outros países, no intuito de agregar poder e riqueza. E é aí que nós vimos lá no mapa mental que a professora colocou pra gente, né? Desses principais conflitos mundiais hoje, principalmente ligados aos países aí, grandes produtores e grandes aí países que têm grandes reservas mundiais de petróleo. E aí há um grande interesse de algumas nações, principalmente as nações mais ricas, quando querem fazer a extração desse petróleo. Ok? Bom, e por que, né, o petróleo é tão importante? Olha só, cerca de 60% da produção energética mundial ainda depende dessa fonte de energia. Por isso, há uma preocupação também ambiental pela sua poluição, ok? Principalmente, né, por causa dos recursos que a professora colocou da extração desse petróleo, desse fracionamento dele, né? Nós temos aí a questão ambiental preocupante e, claro, sendo uma única fonte, mais de 60% ainda, é um recurso não renovável e, claro, há uma preocupação mundial em relação a isso, tá? Tem também a questão das 7 irmãs do petróleo, que era um verdadeiro cartel que tinha esse controle sobre o preço do petróleo, porém, esses países que foram prejudicados por esse cartel, principalmente os países exportadores, criaram a famosa OPEP, né? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que a gente o preço advindo até hoje, né? Que faz esse processo até hoje, para poder controlar os preços do barril, tá? Aqui nós temos os principais países envolvidos nessa produção. Olha lá, ó, maiores produtores, maiores consumidores e maiores reservas. Por isso há um interesse muito grande nos países desenvolvidos nessas regiões, tá? Com destaque, viu? Para os maiores consumidores, Estados Unidos e China. O país da América do Norte e o outro país asiático, aí você tem uma disputa, principalmente por essa questão de apropriar dessas grandes reservas aí de petróleo, ok? E claro, né, gente, quando a gente fala de petróleo, a gente sempre lembra de Oriente Médio, mas não. Essas reservas estão espalhadas por várias partes do mundo aí, né? Ou seja, não só de Oriente Médio que tem essa grande reserva, mas em outros países espalhados pelo mundo todo aí. Né, professora? E aí a gente tem o conhecimento químico do que seja o petróleo, os
derivados do petróleo, onde o petróleo está no nosso cotidiano, né? Todos os plásticos que estão na sua casa têm origem, né? São derivados do petróleo. Para você até poder conseguir compreender todos esses conflitos que são discutidos em geografia. Aqui a gente encerra a nossa aula por hoje. Continue com seus estudos. Muito obrigada, professor Rodrigo. Eu que agradeço mais uma vez esse grande convite e nos vemos na próxima aula. Até a próxima aula.